Rádio Piauí. Olá, está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí, nosso programa de número 53. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista. Brasil, pra frente, Bolsonaro, presidente! Tenho ao meu lado o editor do site, José Roberto de Toledo. Opa! A minha posição, pessoalmente, diante das novas eleições municipais e também em 2022, é de que nós precisamos ter partidos fortes. E hoje, Malu Gaspar está passeando em Brasília, apurando uma reportagem. Para o lugar dela, nós convidamos a repórter da revista, Thaís Bilenque. Bem-vinda, Thaís. Opa, obrigada. Bem-vinda, Thaís. Os vermes aí, ó, fugindo com medo de morrer lá dentro. Muito bem, vamos aos assuntos dessa semana. A gente abre o programa fazendo um balanço das manifestações e apoio ao governo Bolsonaro, manifestações que ocorreram no último domingo, dia 26 de maio, e do pacto proposto pelo presidente aos demais presidentes dos poderes. Pela República, a gente vai discutir que pacto, afinal, é este. No segundo bloco, a gente discute o futuro do PSDB, se é que tem algum, o Partido da Social Democracia Brasileira. Nessa semana, nessa sexta-feira, troca de presidente e tende a ficar cada vez mais sob controle do grupo do governador de São Paulo, João Dória. Por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar do massacre dentro dos presídios de Manaus, que deixou um saldo de ao menos 55 mortos essa semana. É isso, vem com a gente. Muito bem, no último domingo, muita gente foi às ruas em cerca de 150 cidades do país para defender o governo de Jair Bolsonaro, para defender principalmente as reformas. O pano de fundo desses protestos ou dessas manifestações pacíficas, como o presidente fez questão de frisar, era uma crítica, uma hostilidade em relação ao Congresso. Aqui no Rio de Janeiro, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, foi transformado em pichuleco. Havia um boneco dele e ele foi bastante hostilizado. O presidente, no domingo pela manhã, soltou uma nota pelo Twitter ou por uma dessas redes sociais que ele tanto gosta, dizendo que as manifestações eram um recado àqueles que temam com velhas práticas não deixar que o povo se liberte. À noite, em entrevista à TV Record, ele mudou de tom e na segunda-feira, ele, surfando provavelmente no sucesso pelo menos relativo dessas manifestações, elas não foram estrondosas, mas elas foram expressivas, o Bolsonaro convocou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Supremo, Dias Toffoli, para um pacto a favor da República, a favor das reformas. Toledo, que pacto é esse? Devemos acreditar em pacto? Faz um balanço dessa história. Bom, vamos lá. Eu ia chamar de reunião de capos, né? Acho que é mais, talvez faça mais sentido. É uma reunião que não serve para absolutamente nada, né? Talvez para eles tomarem café e saciarem a fome ali. Porque como é que o presidente do Supremo vai falar em nome dos outros 10 ministros do Supremo? Como se ele fosse o chefe de uma facção ou de uma falange, né? Ou como é que o Rodrigo Maia vai falar em nome de 513 deputados que são divididos em 30 partidos? Não tem como eles falarem em nome de ninguém, a mesma coisa o presidente do Senado. Então, foi uma foto-op, como a gente chama, né? Uma oportunidade para fazer uma fotografia, sair no jornal, mas o significado político disso é muito pequeno. Na verdade, Fernando, eu acho que eu vou voltar lá para domingo. As manifestações que eram fundamentalmente contra o Congresso e contra o Supremo, o rótulo a favor das reformas veio depois e é postiço, né? Que as pessoas estavam fazendo lá era efetivamente protestando contra o Centrão, contra o Rodrigo Maia, contra o Dias Toffoli, e por isso esse café da manhã para tentar fazer de conta que não é, que era o contrário. Essas manifestações, elas deram um fôlego para o governo Bolsonaro. Usando o termômetro que a gente usou até numa reportagem da Thaís aqui na semana passada, foi o melhor momento do Bolsonaro em muitas semanas. Talvez a primeira vez desde a posse em que o sentimento em relação a ele no Twitter foi mais positivo do que negativo. Não foram manifestações tão grandes quanto as manifestações de protesto contra os cortes na educação do dia 15, nem tão amplas geograficamente, abrangeram menos municípios.
porém mostraram que o governo tem militância e que consegue mobilizar essa militância quando quer. Porém, e aí esse comportamento do Bolsonaro, que um momento é bolsonaro, como a Malu cunhou a expressão no último Foro de Teresina. E todo mundo está plagiando sem dar o crédito para Malu. Vamos dizer assim que talvez as pessoas se sentiram inspiradas pelo Foro de Teresina, né? Bolsonaro nasceu no Foro de Teresina da semana passada na UFRJ. E depois disso, essa imagem já foi replicada pelo Lula, que não usou Bolsonaro, mas falou que o Bolsonaro lembrava o imperador Nero, e o Randolph Rodrigues, o nosso senador, escreveu um artigo na segunda-feira no Poder 360 cujo título era Bolsonaro, sem dar o crédito, mas tudo bem. Eu nem sei o que é esse Foro de Teresina, você vem falar que eu tô plagiando essa porcaria desse programa. Eu tenho desconfianças do que vai naqueles pendrives que ele recebe lá, viu, Fernando? Mas enfim, o problema é que o incêndio do Bolsonaro no domingo voltou para queimar as togas do PSL no Senado na terça-feira à noite e chamuscar a reputação tanto do Sérgio Moro quanto do Bolsonaro. Por quê? Porque na terça-feira à noite o Senado aprovou a medida provisória da reforma ministerial sem o COAF no Ministério da Justiça, que era um dos motivos das manifestações de domingo. Ratificou o que a Câmara já havia decidido, certo? Exatamente, e foi absolutamente uma pantomima ridícula, desculpe o pleonasmo, porque eles fizeram uma manifestação no domingo para que o COAF, que é o Conselho de Fiscalização das Operações Financeiras, que pegou o Queiroz, por exemplo, estivesse sob a tutela do ministro da Justiça, ou seja, do Sérgio Moro. E daí, na terça-feira, o Sérgio Moro e o Bolsonaro escreveram uma carta para os senadores pedindo para eles não votarem para que o COAF ficasse com o Sérgio Moro. Quer dizer, uma coisa de louco. Você faz uma manifestação pedindo para o COAF ir para o Moro. Daí o próprio Moro e o presidente escrevem uma carta para os senadores dizendo, olha, não aprova isso, por favor. Por quê? Por dois motivos. O motivo formal era que, se o Senado aprovasse isso, a MP tinha que voltar para a Câmara e ela corria o risco de não ser aprovada até segunda-feira, que é quando ela caduca, e daí você tem que recriar mais 7 ministérios que foram extintos. O motivo real é que ninguém acredita no Bolsonaro nem no Sérgio Moro no Congresso. E por conta disso, havia a suspeita de que, se o Congresso não aprovasse, como de fato acabou não aprovando, a ida do COAF para o Ministério da Justiça, o Bolsonaro, com uma canetada, fosse através de um decreto ou de outra medida provisória, fizesse a demagogia de fazer isso, e daí eles já estavam criando meio que uma vacina. O resultado, porém, foi que ele precisou fazer esse compromisso por escrito para justamente evitar essa manobra, mas mesmo assim 29 senadores do MDB, do PSD, menos do PSL, que é o partido do presidente, acabaram votando para o COAF e para o Moro. Ou seja, deu tudo errado. O efeito foi exatamente o contrário do que eles previam. Agora, o comportamento do Rodrigo Maia foi, no mínimo, cauteloso nessa reunião, né? Eu tenho a impressão que o Rodrigo Maia teve que voltar algumas casinhas depois desse domingo. Ele teve que, de alguma forma, fazer um recuo tático, ele e o Centrão, porque o Centrão vinha sendo abordado de uma forma um pouco mais genérica e domingo ele ganhou um rosto, que era o rosto do Rodrigo Maia, que, enfim, nacionalmente não era tão conhecido assim. Eu acho que o Rodrigo Maia precisou assumir um lugar diferente. Ele ainda está estudando, pelo que me falaram as pessoas que trabalham com ele, que são próximas a ele, estudando como é que ele vai se comportar diante desse cenário novo de protagonismo. De certo ponto de vista, eles acham que é importante que o Rodrigo Maia se comporte como adulto, né, e não caia nas provocações que Bolsonaro e bolsonaristas, de forma geral, façam a ele. Algum adulto precisa ter, né, Thaís? Pois é, mas a gente tem que ver, porque nem todos os deputados do Centrão, enfim, as pessoas que jogam junto com o Rodrigo Maia, têm comportamentos de adulto necessariamente. Muita gente fica inflamando ele, defendendo que ele vá para enfrentamento e tal. E o Rodrigo Maia também não tem sangue frio, né? Ele esquenta também. Agora, mas ele saiu desse encontro, desse café da manhã com o Bolsonaro, dizendo que tinha que consultar os líderes, né? Eles acordaram o tal pacto que ficou anunciado para ser feito dia 10 de junho, alguma coisa assim, não é isso? E o Rodrigo Maia não garantiu que estava aderindo àquele pacto, mas ele está fazendo pantomima, para usar a expressão do Zé, que ia consultar a Câmara. Enfim, ele teve uma atitude, no mínimo, cautelosa. Eu acho que ele não teria como não ir ao Bolsonaro,
presidente chama, mas ele também não se rendeu totalmente ao teatro que o Bolsonaro está armando. Eu acho que essa semana tem sido uma semana de um pouco de teatro, um pouco de gestos. O Rodrigo Maia, na segunda-feira, convidou os deputados do PSL, por meio do Vitor Hugo, o major, o líder dos miseráveis. O líder dos miseráveis, Major Vitor Hugo. Por meio dele, convidou para um jantar na casa dele, na residência oficial. Esse jantar já foi adiado. Na terça-feira, ele tomou café da manhã com o presidente. E, segundo o Vitor Hugo, está marcado também um jantar com Vitor Hugo, Rodrigo Maia e Bolsonaro na quinta-feira. Vitor Hugo é o mordomo, né? Ele só marca Vitor Hugo jantares e o cafés da Rodrigo manhã, Maia, né? que não se falavam, né? Porque E agora... o Vitor Hugo soltou um negócio, um meme desse, com um saco de dinheiro, falando que o Rodrigo Maia... Que isso era diálogo, né? Que era diálogo e A tal. gente não precisa explicar o Vitor Hugo, O porque você já Vitor definiu Hugo o é Vitor o Hugo. Bolsonaro, né, Não, na o Vitor Câmara. Hugo Ele é o aquilo que você Bolsonaro. falou, ele é o líder dos miseráveis, nada além disso. Ele é a encarnação do Bolsonaro. Engraçado Espero que quando só ele... que o Major Vitor Hugo não seja presidente da República daqui a 30 anos, depois de vários mandatos, saca? Imagina isso? Nós vamos cumprir nosso destino, como diz Chico Buarque. Essa terra ainda vai cumprir seu ideal. O Major Vitor Hugo na presidência da República. Se virar um imenso canavial lá em Matão, a gente já tá preparado. Mas o fato é que, assim, o Maia fez aí esses gestos, eu acho que por isso, de alguma forma, o governo fica um pouco mais fortalecido, pelo menos momentaneamente, né, durante essa semana. E o Rodrigo Maia, depois do café da manhã com o Bolsonaro, foi para o Ministério da Economia e saiu de lá pedindo pressa na aprovação da reforma da Previdência, tentando, de alguma forma, acenar com o calendário do governo, que era de aprovação ainda nesse semestre, uma coisa que o Centrão já estava deixando de barato, que ia ficar para o semestre que vem, com certeza. Agora tem uma reportagem hoje na Folha, dos repórteres Ângela Boldrini Hoje, e René quarta-feira, Bragon, quando mostrando gravamos. que talvez seja o verdadeiro significado desse café da manhã, que é o Bolsolão. Ficou acertado, segundo os repórteres da Folha, matéria que recebeu manchete no site do jornal, que o governo vai dar 10 milhões extras para cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência. Muito bonito. Assim, é dinheiro por cima do pano, vamos deixar claro, não tem nada de legal, é apenas, digamos assim, uma manifestação da novíssima política patrocinada pelo governo Bolsonaro. Além dos 15 milhões das emendas que eles têm direito, além das emendas de bancada, os deputados que votarem a favor da reforma da Previdência vão ganhar esse mimo de 10 milhões de reais. E os líderes dos partidos que entregarem os votos vão ganhar 20, ainda tem um prêmio por... Um bônus de participação. Um bônus de uma administração moderna, né? Se você consegue entregar, você ganha mais, entendeu? Isso é uma grande armadilha do governo, porque, na verdade, é uma prática que já se fazia antes, e o governo, por falar contra, dá mais visibilidade para uma coisa que poderia não ter tanto assim, né? E vai vender isso como provavelmente uma nova política. Vai negar, né? Primeiro eles vão negar que estejam fazendo. A gente mas... fica esperando a próxima pegadinha do Bolsonaro contra o Congresso, porque ele age assim. Esse tipo de comportamento, a instabilidade é o padrão dele, né? Ele, como eu escrevi até no Twitter, ele parece mais interessado em transformar um Congresso em vilão do seu fracasso do que em aprovar a reforma da Previdência. O paradoxo que a gente viu no Congresso foi resumido pelo senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, abre aspas. O que está acontecendo aqui é o seguinte: a nova política vota contra o Moro e contra os que pediram as manifestações. E os da velha política, que vivem apanhando nas redes, votam pelo COAF com Moro, fecha aspas. É isso. Antes de terminar, não posso deixar de falar que a nota que no meio dessa confusão toda, ele encontrou espaço para reafirmar a coisa que ele já vinha falando, que quer transformar a estação ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, na nova Cancún brasileira, o que é proibido pela legislação, porque é uma área de proteção ambiental, tem uma usina nuclear ali do lado. Mas o Bolsonaro não se preocupa muito com legislação, né? Esse lugar, a reserva ecológica de Tamoios, foi onde ele foi multado por pesca ilegal em 2012. A multa, como se sabe, foi anulada e o autor da multa, o servidor que estava cumprindo sua função, foi exonerado da sua função. Então é ali que Bolsonaro vai fazer a nossa Cancún. Talvez o pacto possa ser celebrado em Cancún, Toledo. O próximo café da manhã podia ser lá, né? Com todos de calção. Todos de calção. Uma cena hedionda. O Dias Toffoli, aliás, não sei o que estava fazendo nesse pacto, porque o presidente do Supremo participar de pacto para a reforma da Previdência, que vai desaguar no Supremo, eles que vão ter que julgar a legalidade de uma medida ou de outra. O Merval Pereira, hoje, quarta-feira no Globo, escreve isso, e eu registro pela primeira vez na vida, talvez tenha concordado
com Merval Pereira. Não faz sentido o presidente do Supremo encampar uma proposta de governo, né, do executivo. Nenhum sentido. Se fosse um pacto em nome de, sei lá, eficiência do judiciário, vá lá, é diferente, né? Só queria dar uma informação aqui que ninguém lembra, mas nesta quinta-feira, dia 30, está marcado um novo protesto contra o governo, né? Ou contra cortes na educação, seja lá o que for. E hoje, a oposição, através do Instituto Lula, em vez de estar promovendo o ato que supostamente ela deveria participar, estava promovendo a troca de cartas entre o Lula e o Papa, cada um com as suas prioridades. Muito bem. Com isso, o primeiro bloco do programa vai ficando por aqui. No segundo bloco, nós falamos do futuro do PSDB. Nessa sexta-feira, amanhã, para você que nos ouve, nesta quinta, sexta-feira, 31 de maio, o PSDB vai mudar de mãos. O cargo de presidente do partido, que é hoje ocupado pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, será entregue, tudo indica e tudo mesmo, a Bruno Araújo, um ex-deputado federal, indicado pelo atual governador João Dória. Bruno Araújo, que ao longo de seus 3 mandatos como deputado, elevou em mais de 450% o seu patrimônio. Em 2006, quando se elegeu pela primeira vez, declarou à Justiça Eleitoral 480 mil em bens. Em 2018, esse montante saltou para 5 milhões e 200 mil reais. Em julho do ano passado, o Dias Toffoli do Supremo arquivou um inquérito sobre ele, sobre Bruno Araújo, aberto com base na delação de executivos da Odebrecht. No âmbito da Lava Jato, ele era suspeito de receber doação de 600 mil reais em Caixa 2, construtora entre os anos de 2010 e 2012. Mais recentemente, Bruno Araújo foi um dos políticos citados na delação do dono da Gol, Henrique Constantino. Ele disse que os políticos, entre eles Romero Jucá, Rodrigo Maia e Araújo, receberam propina em troca da concessão de financiamentos da Caixa para suas empresas. Ou seja, para quem quer limpar o partido, o Dória não está fazendo exatamente uma boa escolha. Bruno Araújo, peixinho de Dória, não é, Thaís? Ele Parece nega, né? que ele nega. Então é verdade. Thaís, você que acompanha o PSDB há algum tempo, o que esperar dessa reunião, e ela consolida de fato o poder do Dória dentro do partido, a hegemonia do João Dória no PSDB? Eu acho que ela consolida porque ele ganhou de WO, nenhuma chapa se sustentou. No PSDB sempre se tenta puxar o tapete, dar uma rasteira, fazer uma reviravolta de véspera, mas o clima... Eles têm um histórico disso, né? Nas reuniões do PSDB. Sempre decididas a portas fechadas, e quando acontece, já aconteceu. Mas nessa semana o clima era muito de tipo, tentamos e não conseguimos, não tivemos força, não teve o que fazer. Na iminência do Bruno Araújo assumir na sexta-feira, a Folha trouxe uma matéria elencando ali problemas mal explicados do Bruno Araújo, crescimento de bens, apoios políticos ao Lula e em seguida ao Bolsonaro, um descaso com o Alckmin na campanha de 2018, enfim. E aí aumentou o remorso ali daqueles que tentaram de alguma forma contornar o Dória, porque eles falaram, poxa, mas o Bruno Araújo, para assumir assim, a gente podia ter conseguido emplacar. Mas o fato é que os tucanos mais consensuais que foram consultados não quiseram, tipo Antônio Anastasia, sempre o nome mencionado para tentar salvar a lavoura, mas ele se recusou, ninguém Antônio queria. Anastasia, ex-governador de Minas. Hoje senador. Hoje senador. Que era vice do Aécio, assumiu no lugar dele, mas conseguiu de alguma forma se dissociar do Aécio nessa crise do Aécio, né? Por que será, né? Talvez valha a pena a gente levantar um pouco a ficha biográfica, vamos dizer assim, do Bruno Araújo. Ele foi deputado federal por 3 mandatos, ministro das cidades do governo Temer, certo? Certo. Abandonou o barco do Alckmin na reta final da campanha para apoiar o Bolsonaro de maneira velada. Ou seja, uma pessoa que tem senso de oportunidade, né? Exato. Mas não conseguiu se eleger. Como a Thaís disse, Meio retardada, mas... havia exaltado o governo Lula, etc. É um sujeito com fibra, com convicções, coerência em sua trajetória. E tem esse problema aí do enriquecimento, né, Thaís? Que foi o que a matéria da Folha levantou, né? E ele não explicou muito bem. A evolução patrimonial dele... E qual vai ser a função parecida com a do dele no Queiroz. novo PSDB, Thaís? Bom, ele vai ser o presidente. O que o pessoal do Dória diz é que eles estão redigindo o estatuto novamente, de forma que o presidente tenha menos poderes do que vinha tendo até então, embora o Alckmin não tenha exercido essa caneta toda, mas
para, de alguma forma, dar mais espaço para secretário-geral, tesoureiro e deixar o vice-presidente, que vai ser a Mara Gabrilli, até agora é a indicação, é o combinado, deixar ela com mais protagonismo do que a divisão que o Aécio fez de pôr um tanto de vice-presidentes para ninguém mandar nada, só ele mandar quando ele foi presidente do PSDB, entre 2013 e 2017. Mas essa composição toda é para empoderar o Dória, né? Apenas isso, o objetivo é esse. Se não fosse o Dória, o Bruno Araújo não teria esse apoio. O Bruno Araújo, quando o Aécio caiu na Lava Jato e estava ministro do Temer, ele virou, assim, um exemplo dos cabeças pretas e tal. Então, ele conseguiu se reposicionar. Explica para o nosso ouvinte o que são os cabeças pretas. É a ala jovem, não é isso? É a ala jovem do PSDB. Uma parte dessa ala já debandou, saiu do partido. Mas, enfim, são aqueles deputados mais novatos que começaram a pedir punição, expulsão do Aécio para o PSDB não ficar com a pecha de que aceita, passa a mão na cabeça de criminoso, etc e tal. Enfim, o fato é que o Bruno está assumindo só justamente por conta do apoio do Dória, mas ele insiste em dizer que ele é independente, que ele não vai fazer tudo que o Dória mandar. Blá, 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 né? Mas o pessoal do Aécio Neves se fia um pouco nessa expectativa, porque o Bruno Araújo, bem ou mal, tem sua experiência política, tem suas habilidades ali. E o Aécio Neves, embora esteja em situações que se complicam dia após dia, essa semana ele teve bens bloqueados novamente na justiça e tal, ele sabe também, conhece muito bem a operação do partido, a operação na Câmara dos Deputados, para onde ele voltou agora nessa eleição. A Secretaria-Geral, que é um cargo importante ali de organização partidária, compete ao Diretório de Minas Gerais. O Diretório de Minas Gerais é quem indica o secretário. O diretório é presidido agora pelo Paulo Abiakel, que é um deputado federal por Minas próximo ao Aécio. Filho do ex-ministro Abiakel, ministro da Justiça na ditadura. Sim. E eles tentam conseguir mais cadeiras na executiva. O Aécio se sente mais confortável com essa indicação do Bruno Araújo? Ele ganha algum espaço interno? Tende a ficar... Não. Eu acho que não. O Aécio não tem como se sentir confortável, porque o João Dória diz semana sim, semana também, que quem tiver alguma culpa no cartório ou quem tiver que provar que não tem culpa no cartório tem que se afastar do partido. O tom que ele deu nessa semana foi tipo, pede pra sair, se você tem alguma coisa a explicar, depois se quiser você até volta, mas enquanto isso não deixa eu ficar contaminado com o seu problema. Então não acho que ele se sinta confortável. Mas por outro lado ele não quer, o Aécio tem muita preocupação em não ser escorraçado. Então assim, ele não quer ser expulso, ele não quer ser humilhado, ele não quer ser exposto publicamente. Então ele tem muita preocupação em construir, se for necessário, se ele não conseguir contornar essa situação, construir alguma saída menos, pouco mais honrosa. Menos humilhante. Essa eleição da executiva PSDB me lembra um pouco aquele quadro do Jô Soares dos anos 80, que tinha um rei bem nanico, lembra? E daí ele ficava perguntando: Sois rei! É um pouco isso, né? O Dória tá fazendo esse cenário todo para ser ungido como o rei do PSDB, né? Eu não sei se isso vai ocorrer logo ou mais adiante, mas parece que a gente vai ter uma reorganização partidária, né? Porque a turma do PSDB raiz, vamos dizer, os históricos do PSDB, já estão fora do partido na prática, né? O Fernando Henrique está articulando abertamente, deu entrevista para a Folha no fim de semana, candidatura à presidência do Luciano Huck. Eu acho que é isso que o interessa, Armínio né, Fraga está com o Luciano Huck, tem um grupo de tucanos ou para-tucanos, esse universo, vamos dizer assim, do tucanismo que se organizou desde o Fernando Henrique, que está agora enxergando no Luciano Huck uma possibilidade ou uma opção de poder ao bolsonarismo, porque eles não têm nada a ver com o Dória, né? E o Dória não tem nada a ver com eles. Enfim, o partido chama PSDB por título de cortesia essa altura do campeonato. Podia mudar de nome. Partido Novo, talvez. PNN. Até que gostaria. Mas... PNN. É uma espécie de filial do Partido Novo. Enfim, o Dória até que gostaria, né? Com sede em Miami, exato. Ou LID de uma vez, né? Que é o nome da empresa do Dória, né? A minha dúvida é qual será o futuro de Geraldo Alckmin, se é que ele tem alguma. Uma vez eu escrevi, quando ele perdeu a eleição para prefeito em 2008, que não foi para o segundo turno, eu escrevi uma coluna dizendo que ele ia ter que fazer acupuntura em Pindamonhangaba pro resto da vida. Ele voltou e foi governador e tive que engolir a minha coluna. Então a gente sempre acha que mata o Geraldo Alckmin. Não, ele tá lá e volta
com firmeza, perseverança. Não, ele não virou acupunturista em Pindamonhangaba, mas virou comentarista da Gazeta, né? Tá certo. Que eu acho que é comentarista, mas, bom, deixa pra lá. O Alckmin tem um pouco de expectativa de conseguir que a história prove que, na verdade, a facada que tirou ele da eleição. Então, vocês me provocaram, eu não ia falar. Né? Eu não ia falar. Mas o que vai ficar para a história, o que vai ficar para a história do Alckmin é que ele construiu uma linha de trem para levar passageiros até o aeroporto internacional de Cumbica, em São Paulo, que não chega no aeroporto. É isso que vai ficar para a história. E que agora essa porcaria vai custar mais 170 milhões de reais do meu, do seu, do nosso, para criar um monotrilho que vai levar do trem ao terminal de passageiros do aeroporto. Quer dizer, Alckmin, é esse o seu legado? Opa. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a sucessão presidencial que você começou a falar, e que eu acho que o que importa, esse negócio da burocracia do PSDB é relevante pelo jogo interno, o futuro do Aécio, a assunção do Dória como reizinho do PSDB, etc. Mas como os partidos não são orgânicos, como você não tem militância, tirando uma ou outra exceção, o que interessa são as opções de poder, né? A perspectiva de poder. Quem dá a perspectiva de poder hoje para 2022? O Bolsonaro, embora diga que não, obviamente é candidato à reeleição. O Sérgio Moro é o favorito, no meu ponto de vista, e por isso o Bolsonaro já prometeu colocar ele lá no Supremo para ver se emascula a candidatura dele. E daí você tem, no centro, dois disputando esse espaço, que é, como você já falou, o Luciano Huck nessa do novo, né? Fazendo uma articulação com o que sobrou do PSDB, com os espoliados do PSDB, e o Dória como governador de São Paulo, né? Aquela história de sempre, é sempre um pré-candidato natural, tentando, com essa rearticulação que a Thaís narrou muito bem na reportagem que ela fez essa semana no site da Piauí, leiam, tá tentando ganhar musculatura para virar uma opção, digamos, de centro, né? E a esquerda tá lá, o Ciro Gomes batendo boca com a Maria do Rosário, o Lula falando mal, a esquerda tá completamente esfacelada e sem opção de poder. Tem esses quatro, por enquanto, estão colocados na rua. Agora, o Dória não é um candidato de centro, é um candidato de direita, típico de direita. E ele flerta com a extrema-direita, se aproveitou, pegou a onda Bolsonaro e agora quer desembarcar. Tá ocupada. Tá ocupada, mas ele é uma extrema-direita gourmet. Não, sim. Ele é uma extrema-direita gourmet. Mas do ponto de vista eleitoral, ele vai ficar no meio. O centro é relativo, tá certo? Não é uma questão ideológica, é uma questão de quem tá de que lado. A direita do Dória tem o Bolsonaro e o Moro. É um espaço em disputa e eu também acredito, como você, que dificilmente o Brasil sai dessa experiência bolsonariana para uma opção de centro-esquerda. Seria uma guinada muito radical. O eleitorado e a sociedade brasileira estão muito conservadores. Eu duvido que a gente possa ter uma guinada à esquerda. Demora algum tempo para chegar ao poder. Ponham essa aí no registro para eu ter que engolir desta vez o microfone, não a coluna que eu escrevi sobre o Alckmin, mas... Bom, o segundo bloco do programa fica por aqui e agora chega a hora do número da semana. Todo o programa, o nosso produtor Luigi Maza traz pra gente um número informativo ou curioso sobre qualquer coisa e nós comentamos aqui. Diga lá, Luigi, qual é o número? 526. 526. É a porcentagem do enriquecimento do Bruno Araújo? Não é. O que é 526? Esse é o valor em dólares que uma empresa precisava pagar para registrar um agrotóxico no Brasil em 2015, segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse mesmo ano, Fernando, nos Estados Unidos, essa mesmíssima operação custava $630 mil. Ou seja, é mais de 1.000 vezes mais caro registrar um agrotóxico nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Só recapitulando, esse número não é extraído assim do nada, ele sai do Igualdades, que é uma seção semanal do site da revista Piauí. Por favor, vocês vão lá conhecer a seção, se é que você já não conhece. E lá você vai encontrar várias outras comparações curiosas sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Uma delas, só para ter o que ver lá também, né? A gente não acabar com o mistério logo de cara, mostra que, embora os Estados Unidos sejam o maior exportador mundial de alimentos, e o Brasil é apenas o quinto nessa lista, os Estados Unidos consomem aplicam metade da quantidade de agrotóxicos que o Brasil aplica nas suas lavouras. Ou seja, a gente tem que abrir uma empresa de agrotóxico. Agrotóxicos Teresina. Para matar o seu java-porco. Não, Teresina não. Aliás, Teresina está aqui no estúdio
acompanhando, já teve uma participação, mas vai ser editado. Muito bem. Vamos para o terceiro bloco do programa. A gente vai falar desse assunto triste e recorrente que já está se naturalizando no país, o massacre ocorrido nos presídios de Manaus. A notícia é chocante e talvez não desperte mais, nem entre jornalistas, nem no conjunto da população, a indignação, ou o espanto, ou a repulsa que mereceria. Não é a primeira vez que acontece. No domingo, entre domingo e segunda-feira, pelo menos 55 detentos foram mortos dentro de presídios em Manaus, capital do Amazonas, parte de uma disputa de poder dentro da facção Família do Norte. Toledo, faz um pouco o histórico dessa... A Família do Norte, questão. Fernando, ela foi criada, ou foi fundada em 2006, em Manaus, lá nesse mesmo presídio onde começou o massacre dessa vez, por dois grandes traficantes de drogas, o G e o Perturba. Eu gosto dos nomes sempre. E eles exploravam uma rota muito importante de tráfico internacional de drogas, que é a Rota dos Solimões, que é uma rota fluvial, que leva a cocaína produzida tanto no Peru quanto na Bolívia para a Europa através do Rio Amazonas e dos Solimões. O que aconteceu? Essa rota começou a se tornar muito rentável, gerar muito dinheiro, e o PCC, primeiro comando da capital, que nascido em São Paulo, começou a tentar expandir a sua área de atuação para explorar justamente essa rota e começou a batizar, como eles chamam, detentos dentro dos presídios da região norte, principalmente dentro dos presídios de Manaus, que é onde se concentra a maioria dos presos da região. Isso motivou, em janeiro de 2017, o primeiro grande massacre, que nesse caso foi patrocinado pela Família do Norte contra os detentos do PCC, para manter essa hegemonia da Família do Norte nos presídios da região norte e tentar exterminar, literalmente, a concorrência do PCC. Esse massacre se expandiu para os presídios em Roraima e no Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, nos meses na semana seguinte, às vezes como retaliação às mortes provocadas nesse primeiro massacre lá em Manaus, e desde então já foram mortos mais do que um carandiru de presos na soma desses massacres que têm se sucedido. Carandiru, para os mais jovens, massacre do presídio que não existe mais, complexo do Carandiru em São Paulo, quando a polícia matou 111 detentos. Exatamente. No pavilhão 9, 92. 92. A diferença importante é que, nesse caso, a polícia fez parte do massacre, né? Exatamente. Sim, e no o caso massacre do Carandiru, Carandiru, como o Drauzio Varela, que conhece muito bem o assunto, porque foi médico dentro do Carandiru durante muitos anos, escreveu um livro sobre isso. Ele continua atendendo agora detentas no mesmo complexo penitenciário. O Drauzio aponta no livro dele, e em vários artigos subsequentes, muito bem, que o massacre do Carandiru está na origem da fundação do PCC. Porque os presidiários se tocaram que, bom, depois desse massacre, depois da reação internacional que houve, do julgamento, etc., eles não vão poder repetir essa cena. A polícia não vai poder invadir novamente um presídio e massacrar 111. Vamos nos organizar. E a partir daí nasce o PCC. Bom, o que aconteceu agora lá nos presídios de Manaus não tem nada a ver com o PCC. É uma disputa interna da Família do Norte. Como a Família do Norte saiu vitoriosa dessa disputa com o PCC lá em 2017, a disputa agora de poder e pela Rota dos Solimões é dentro da própria Família do Norte. Então agora são dois novos personagens. O meu xará, o Zé Roberto da Compesa, e o João Branco, que estão disputando o poder dentro dos presídios locais. O que me chama a atenção foi a reação do governo federal a esse massacre novamente. Primeiro, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deu uma declaração lá em Lisboa, longe, muito longe da cena do crime em Manaus, dizendo que o que aconteceu em Manaus foi apenas a disputa de duas facções criminosas, como acontece em qualquer país, ou como poderia acontecer em qualquer país. Eu me pergunto em qual país? Não acontece em nenhum país. Não tem nenhum lugar do mundo tem facções tão organizadas dentro do presídio quanto no Brasil. Então, ou é uma subestimação, ou o ministro não sabe do que está falando. E depois, para completar
essa pantomima, já que eu gostei da palavra, e o espetáculo não para, né? O porta-voz da presidência da República veio dizer que o presidente tinha ficado consternado com o massacre em Manaus. Ora, primeiro que essa palavra não faz parte do vocabulário do presidente da República. E segundo que eu duvido que o Bolsonaro esteja consternado com a morte de penitenciário. O lema subjacente do Bolsonaro é bandido bom é bandido morto. Sim. Me chamou a atenção o que o Moro falou e o que o Moro não falou, porque se a gente reparar, o massacre começou ao 12:30 na cadeia no domingo. A notícia veio a público só às 8 horas da noite, mas certamente as autoridades já estavam sabendo, obviamente. Às 6 horas da tarde do domingo, o Moro foi ao Twitter comemorar as manifestações em que ele foi tratado como herói, dizendo que era uma festa da democracia. Na segunda-feira, quando a notícia já tinha sido publicada por todos os sites e jornais, enfim, televisões, a agenda do Moro oficial era uma reunião com o Onyx Lorenzoni, o ministro da Casa Civil, e com o presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses. Na terça-feira ele fez esse bate-volta a Lisboa, que o Toledo já comentou, onde ele deu essa declaração, a única vez que ele se pronunciou publicamente sobre o assunto até agora. E na quarta-feira, já de volta, ele recebeu o vice-ministro de Assuntos Exteriores do Canadá e a delegação da Universidade Estadual de Maringá. Quer dizer, claramente não está na agenda dele esse problema. E essa reação é muito diferente da que a gente viu o ministro da Justiça tomar em 2017, quando a mesma cadeia sofreu o massacre em 2017, que foi o Alexandre de Moraes, que, muito diferente do Moro, deu centenas, exagerando, mas inúmeras entrevistas sobre esse assunto, coletivas, exclusivas, e não parava de falar e fazer teorias de por que esse assunto tinha acontecido. E eu acho assim, porque o Moro tem uma coisa que ele poderia fazer efetivamente, se ele não quisesse ficar dando entrevistas, que não é muito forte dele, que é, no pacote anticrime, ele apresentou talvez a medida mais importante e efetiva para evitar a superlotação de presídios, que é um fator bastante importante nesse tipo de situação, de massacre, que é a previsão penal legal da audiência de custódia. A audiência de custódia são aquelas... Quando alguém é preso em flagrante, em 24 horas, um juiz, esse preso é apresentado a um juiz para ele decidir se de fato a prisão é necessária ou não. Segundo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, 30% dos presos já foram soltos depois de uma audiência de custódia, o que é uma medida muito importante para evitar a superlotação. O Moro incluiu a previsão de as audiências de custódia serem previstas na lei, coisa que não é até agora. Embora uma grande plataforma da família Bolsonaro, o filho do presidente, o deputado Eduardo Jair Bolsonaro, tem inclusive esse projeto de lei, que é para acabar com as audiências de custódia. Então, se o Moro quisesse de fato tomar uma atitude em relação a isso, ele podia defender mais enfaticamente essa previsão no pacote dele, né? Acho que dá para fazer um número da semana extraordinário aí, Luigi, porque a gente já tratou desse assunto no Igualdades, né? Qual é? 740 mil, Toledo. O que são 740 mil? É justamente a população carcerária do Brasil, que equivaleria ao 25º município mais populoso do país, à frente de Florianópolis, por exemplo, Aracaju e Macapá. Então, e é um município que é comandado pelo PCC e pela Família do Norte. O que me chama a atenção nesse número, o número é muito impressionante, mas é a curva dos últimos 20 anos. O Brasil mais do que triplicou a população carcerária em 20 anos. Em 2000, em menos de 20 anos, a gente tinha 230 mil presos. Hoje tem 740 mil. A metade das vagas, ou seja, uma superpopulação carcerária. Há prisões demais, a política de prender todo mundo, é claro que não está dando certo, porque você está alimentando as facções criminosas e organizando dentro dos presídios e elas se irradiam para a sociedade. É uma ilusão, né, punitivista de quem acha que prende o cara e está resolvendo o problema, quando você está agravando o problema. Você está fornecendo mão de obra para o crime organizado, superlotando os presídios e não está resolvendo o problema do tráfico de droga. A maior parte dos presos é preso por tráfico de droga, sendo que não é o grande traficante. É o cara, é o aviãozinho. Sim. E para retomar o que a Thaís estava falando a respeito, foi muito boa essa recapitulação do comportamento do Moro. Impressiona a frieza do Moro e ela um pouco traduz como essas pessoas que estão, a maioria pretos, pobres, etc., criminosos, são tratados como lixo por esse governo, né? Eles não têm preocupação nenhuma, não há nenhuma política pública para isso. Da perspectiva dos que estão no poder, quanto mais preso morrer, melhor. Apesar do porta-voz dizer que não... Nós estamos na barbárie. O comportamento do governo é um comportamento de quem está pouco se lixando para esse problema. Deixa rolar, né? Deixa rolar. Quanto mais se matarem, melhor. É o que eles vivem falando nas mídias sociais, né?
Então, por que a sociedade talvez não tenha reagido com a mesma estupefação que reagiu no Carandiru ou em 2017? Primeiro porque não teve degola, né? Degola sempre chama atenção. Dessa vez eles foram mortos por mata-leão. O MMA levado aos presídios. Aquele golpe que você mata a pessoa por asfixia. Mas teve perfuração com escova de dente. Então, essa perfuração por escova de dente, ela não é tão cenográfica, né? Eles apontam o cabo da escova de dente, transformam aquilo num instrumento de perfuração, no estoque, como eles chamam. E segundo que, como disse o Fernando, as vítimas são pretos, pobres ou pardos, é o PPP. E aí a classe média não se compadece. É isso. O terceiro bloco do foro vai ficando por aqui. E com isso a gente chega ao nosso momento de brilhar. Kinder Ovo. Hoje a Malu não tá aqui pra dar banho na gente, mas eu acho que a Thaís também não tá de brincadeira. Não sei. Kinder Ovo, não sei. Dani, solta o som. Nós temos um presidente da República que não tem sequer noção da sua função, não tem equipe, crise familiar, governo que não tem projeto, que não tem proposta e que coloca como única bandeira a reforma da Previdência para tirar direitos dos trabalhadores. Eu não sei quem é, mas alguém que está resfriado, né? De um governo antipovo. E com esse retrato, muita gente da população, como quem compra um produto na internet, votou nele. Quando recebe, você pode dizer assim, não é aquilo que eu comprei. Quando começa a conhecer, percebe claramente que esse produto não é o que ele queria. Hoje o Brasil está correndo um sério risco da nossa democracia ruir. Porque como é um presidente completamente translocado, que não tem noção da sua função, ele a cada momento toma uma medida, assim, chega a ser chocosa para todos nós. Chocosa! É o alerta de quem tem experiência na vida. Medida chocosa! Quem sabe que essa gente é capaz de tudo quando sente que está perdendo o comando do poder que eles próprios tiveram. Faço a mínima ideia. Nem eu. Também não. Olha, ele tá resfriado mesmo. É o Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, em vídeo divulgado pelo canal do partido no YouTube no último dia 22 de maio. Carlos Lupe estava gripado, mas lúcido, falando coisas pertinentes. Estou chocado. Malu, a gente te pega aí, né, Malu? Malu. Aí a Malu os caras conspiraram pra você ganhar, mesmo quando você não tá aqui, Malu. Luiz de Maza fazendo aqui com o Carlos Lupe, que tá escondido e tal. A produção tá vendida pra Malu. Thaís, não foi dessa vez, mas a gente espera que na próxima você... A gente venha pra ganhar. A gente venha pra ganhar. Bom, com isso a gente chega ao Correio Elegante, a hora em que a gente lê as cartinhas que a produção inventa para que a gente fique pensando que tem fãs no mundo todo, Toledo. Brincadeira. Aqui é tudo de verdade. Quem quiser mandar mensagem pra gente é pelo e-mail forodeteresina@revistapiauí.com.br ou pelas redes sociais da Piauí. Eu vou começar lendo uma cartinha muito legal que a gente recebeu da Lara Correia. Ela diz o seguinte, abre aspas. Sou brasileira vivendo em Buenos Aires e escuto foro com camaradinhas de 8 a 16 anos na Vila 31. Para quem não conhece, é uma favela de Buenos Aires. Enquanto organizamos e limpamos as salas onde fazemos apoio escolar todo sábado, o que foi ideia das próprias crianças por terem muita vontade de aprender português e já terem me flagrado rindo sozinha nos comentários do Toledo. Opa, Toledo. Opa! Aí ela diz, sorte nossa que o diretor da escola não entende nada ou seria uma nova acusação de doutrinação comunista nas nossas costas. Uma das nossas alunas quer ser uma periodista graciosa, que nem a Malu. Saudações da outra margem do Prata, arriba el foro de Teresina, abajo el analfabetismo en América Latina. Muy bien. Muy bien. Lara Correia, um beijo pra você. Muito bom. Temos aqui um e-mail do Lucas Carvalho. Ele diz o seguinte, que ao contrário da grande maioria dos ouvintes bem informados de origens nobres que se manifestam nessa sessão, ele, Lucas, ouve o foro no ônibus, o popular busão, como é chamado lá em São Paulo. Então ele pede para que mandem um salve para a quebrada da Brasilândia e do Jardim Elisa Maria. E não esqueçam que o foro também tem ouvintes na favela. Grande abraço para o Jardim Elisa Maria e para a Brasilândia, lá na zona norte de São Paulo, e para o Lucas Carvalho no seu busão. E agora, Fernando, se me permite, eu vou ler também uma espécie de desaforo de Teresina. Desaforo. Tomei um puxão de orelha do Daniel, ficou indignado depois de ouvir o último foro. Diz o seguinte, prezado Toledo,
como você pôde cometer a blasfêmia de dizer que Jundiaí tá na Grande Matão? Pois Matão tem coxinha de queijo, Matão tem aeroporto, Matão tem Serra do Japi, Matão tem Festa da Uva, Matão tem cidadãos orgulhosos que sabem cantar o hino municipal. Aliás, onde saiu a notícia do G1 sobre a proibição de caça do javaporco? Foi na seção Sorocaba e Jundiaí, horas. Até no javaporquismo, Jundiaí lidera. Por fim, é talvez pela falta de conhecimento da grandeza de Jundiaí que o foro tenha perdido a sutileza do comentário sobre um jundiaiense ter um relacionamento com uma moça de Garanhuns. É mais que a distância que separa os dois. Jundiaí é, infelizmente, uma terra reacionária, enquanto Garanhuns, a cidade do Lula. Abraços jundiaiense. Bom, além de jundiaiense, é petista, né, Daniel? Petista! Eu quero dizer o seguinte, em resposta, direito de resposta, Daniel. Matão tem um aeroporto que é mais um campo de pouso, não tem Serra do Japi, não tem Festa da Uva, porém, mais do que coxinha de queijo, tem as coxinhas douradas, que atraem pessoas do mundo inteiro para ir comer as coxinhas douradas. Não é em Matão, é em Araraquara, mas tudo bem, ele perto. Antes que a Thaís leia a próxima carta, eu quero registrar aqui que eu só faço o próximo programa se tiver coxinha dourada. Vamos ter que ir lá em Bueno de Andrade comprar, que é um novo polo gastronômico do interior paulista. Bom, também tiveram aqui cartas sobre o episódio passado. A Vitória Batiste da Silva escreveu para o foro dizendo que queria compartilhar algo meio inusitado. Vocês têm estado nos meus sonhos. Opa! Aí ela explica. Caftanianos, não? Sonhos caftanianos. Freudianos. Meu inconsciente fez questão de deixar bem clara a minha vontade de ter estado na UFRJ acompanhando a gravação do especial de aniversário. Noite passada, sonhei que Malu, Toledo e Fernando estavam na minha sala, gravando o próximo episódio do foro. Inclusive, fica a sugestão. Pode não ser na minha casa, mas a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, está de portas e braços abertos para receber vocês. Vitória, você não quer receber a gente na sua casa, eu garanto para você. Ó, ela já deu a sugestão. Dá trabalho esse programa. Quem sabe no próximo aniversário. Garanto o chimarrão para essa roda de conversa aí. Até lá, sigamos pregando a palavra desse podcast maravilhoso. Abraços, javaporquistas. Muito bem. Tem mais um. Tem o ouvinte Carlos Eduardo, que comentou o seguinte no YouTube. Vou mandar a real pra geral. Nós não apenas merecemos, mas vocês nos devem todos os foros com auditório aberto para o público. Somos muitos, uma manada, ou vara, sei lá. E sabemos onde vocês trabalham, não nos ignorem. Depois dessa a gente vai ter que rever nossos procedimentos. Inclusive já tem pedidos explícitos aqui. A Beatriz, pelo Twitter, pediu pra gente gravar o foro lá na USP. E eu tive na primeira semana de jornalismo da PUC Rio de Janeiro essa semana e também recebemos pedidos para ir gravar lá na PUC. Aliás, fomos cobrados. Como é que é assim? Muito vocês vão gravar na ECO e não vêm gravar aqui na PUC? Bom, estamos devendo 2 já. E ainda sobre o episódio passado... Muitos aniversários, hein, pro foro de Teresa. Sobre o episódio passado gravado lá na UFRJ, eu quero ler aqui o tweet da Jaque Dantas, que escreveu: paguei mico no metrô falando Glaze... bem alto sozinha com os fones. Foda-se, acertei um Kinder Ovo do Foro de Teresina. É isso aí, Jaque. A gente não passa vergonha sozinho, tá vendo? Aproveito para dar um alô para Maria Fernanda, que nos enviou um e-mail dizendo que é ouvinte assídua do Foro e que apresentou o podcast para as irmãs faz alguns meses. Aí, abre aspas. Acompanhar o Foro virou um programa familiar. Toda quinta-feira à noite, após o trabalho, nós jantamos juntas na companhia de vocês. Não deixa de ser um karma. Troquei minha liberdade de ouvi-lo sozinha, na hora que eu quiser, e agora sou obrigada, ela põe obrigada com maiúsculas, a esperá-las na casa para dar um play. Até rola uma disputa interna pelo Kinder Ovo, e nessa sou pior que o Fernando. Pior que eu, Maria Fernanda, não dá. A gente empata, você tá em boa companhia. É isso, ela pede que a gente dê parabéns pra Bia, uma das irmãs dela. Parabéns, Bia! Que faz aniversário nessa quinta-feira, dia 30, quando o foro vai ao ar. Muitos anos de vida. Parabéns, Bia. Abraço pra Maria Fernanda e pra Cecília, que é a outra irmã. Teresina deu até uma chafurdada aqui em comemoração.
Queria registrar também um tweet da Carolina Oms, que se refere a um tweet de uma outra pessoa, que eu não vou citar o nome, que diz assim: queria gostar, tento há anos, mas aceitei e não tem jeito, podcast. Para conseguir prestar atenção de verdade em alguém falando por tanto tempo, só se eu estiver apaixonado, fez piada o rapaz aqui no Twitter. E daí a Carolina respondeu muito sutilmente, diz assim: faz sentido. Então só há uma explicação para minha relação com o Foro de Teresina. E copiou nós três. Muito bem. Olha, tem mais uma pessoa aqui, uma correspondência internacional do ouvinte Tony, que disse o seguinte: conheci o Foro há alguns meses, mas já considero pra caramba. Acho que nasci pra escutar o Foro, afinal, tenho Toledo e Barros no sobrenome. Só não tenho Gaspar. Opa! Mas 2 de 3 já tá bom. Faz algumas semanas que estou pensando em escrever pra vocês, mas só tomei coragem após ouvir o programa de ontem, em que vocês leram uma mensagem de um antigo colega de faculdade, o Marcelo Celeza Ramalho, com quem não falo... Araraquarense, Marcelo Ramalho. Opa! Com quem não falo há anos, mas aproveito pra dar um alô. Já que vocês não gostam de saber onde escutamos o podcast, aí vai. Moro em Nice, na França, onde fiz mestrado, e trabalho agora no departamento de comunicação da universidade. Por causa do fuso horário, o programa sai quando já é noite aqui. Então eu escuto na sexta-feira de manhã, normalmente indo para o trabalho de bicicleta ou de transporte público. Parabéns pelo primeiro aniversário e obrigado por trazerem mais sanidade e bom humor à cobertura da política do Brasil, que anda tão difícil de engolir. Valeu, Tony. Fernando, Muito bem. antes de acabar, tem 2 tweets aqui que a produção mandou eu ler. Primeiro do ouvinte Pistoleira Cansada. Ela disse o seguinte: o assunto é sério, mas depois de ter começado a ouvir o Foro de Teresina, sempre que leio alguma coisa sobre liberarem a caça do javaporco, dou uma risadinha. Ó, Pistoleira, o Teresino não achou graça nenhuma no seu tweet aqui. Tá Não moado. tá indo nem um pouquinho. Agora a mensagem do Rodrigo Posidônio, que ele chamou de thread da minha gafe de Teresina. Conta ele. Vou te entregar, Fernando. Encontrei o Fernando Barros e, muito emocionado, balbuciei: você é o Zero Toledo, né? Em sua elegância particular, Fernando me respondeu que ele era o Fernando. Não, eu falei, eu não tenho essa honra. Não tive essa honra. Infelizmente, não sou o Toledo. E meu coração de fã, que já estava disparado, quase saiu pela boca nesse ato falho imperdoável. Meu preferido sempre foi o Fernando Barros. Disse que era um grande fã do Foro de Teresina e ele, o Fernando, meio sem jeito, agradeceu e seguimos nosso caminho. Eu sei que as pessoas acham coisa errada, que eu sempre tô sem jeito. Eu não tô sem jeito, eu sou assim, mas eu sou sem jeito. Nasci sem jeito, não tem jeito. Pode me chamar de Toledo que eu gosto. É só não chamar de Teresino que tá bem, né? Então é isso, depois dessa bela gafe de Teresina, o programa vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Scarpim e os nossos produtores são o Luiz Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Mari Romano, a finalização e a mixagem são do João Jabassi, o intérprete da Bela Melodia, tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Kellen Moraes é responsável pela nossa coordenação digital. O Foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro, em Ipanema, com o grande Dani Di. Eu sou Fernando de Barros e Silva. Agradeço a companhia do José Roberto de Toledo. Tchau! E essa semana, participação especial da Thaís Bilenque. Obrigado, Thaís. Valeu. Valeu, Thaís, muito obrigado. Obrigada Participação a vocês. especialíssima. É isso, na semana que vem, Malu Gaspar está de volta. Até lá!